Muito bem. Senhores convidados, faremos, então, uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone. A primeira pergunta será da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pelo call. Elvira, Rodrigo, aproveitar aí para dar boas-vindas e desejar sucesso. Duas perguntas para vocês. Primeiro, em relação ao relatório que sai do deputado Elmar, enfim, a gente não tem o texto final da medida provisória, né, ajustada, aparentemente teremos aí algumas modificações. Mas dentro do que você puder dividir com a gente, Rodrigo, até aproveitando que você saiu há pouco tempo aí do chapéu do Ministério, o que você considerou o principal ponto positivo do relatório, o que seria o ponto de atenção mais importante a ser endereçado antes da votação, seria bastante interessante. E uma segunda pergunta para vocês, sobre as provisões, né? Esse trimestre a gente teve aí mais um trimestre pesado, seja por novas provisões ou atualização de saldo, como a Elvira mencionou algumas vezes. E no texto do relatório do deputado Elmar, a gente tem uma menção especial até o TCU, falando um pouco sobre o compulsório, o tamanho importante que isso tem para o balanço da empresa. Enfim, tem alguma, e agora que vocês têm a possibilidade de negociação, tem algum caminho ou discussão relevante acontecendo também nesse quesito aí para ser endereçado juntamente ao processo de privatização? Se vocês possam dividir, obrigada. Obrigado, Carolina. Boa tarde. Obrigado aí pelas palavras de desejo de sucesso. Prazer falar com vocês. Vamos lá, sobre medida provisória. Depois sobre as provisões do crédito compulsório, eu vou falar um pouco e passo para Elvira complementar. Sobre a medida provisória, o que eu entendo que é bem positivo é que a gente vê que existe no Congresso hoje uma disposição em avançar com o projeto. A gente sente um clima favorável com a aprovação do projeto. Aí, naturalmente, eu acho que é natural do processo de discussão da medida provisória, aprimoramentos no texto feito pelo governo federal. Ainda não tivemos a apresentação formal do substitutivo pelo relator. Ele sinalizou aos líderes e ao governo algumas propostas que ele pretende endereçar, algumas diretamente relacionadas à Eletrobras, outras tratando do setor elétrico como um todo, não diretamente ligados à Eletrobras, como no caso de pequenas centrais hidrelétricas, a questão de usinas térmicas e alguns pontos que ele coloca na nova estatal que deve ser criada a partir da capitalização da Eletrobras. A gente entende normal essas discussões, né? Apresenta a primeira proposta, depois recebe as contribuições tanto do governo, como do setor, como próprio de outros parlamentares, até chegar a uma versão final para votação. E, inclusive, o presidente da Câmara também sinalizou que semana que vem é provável que seja feita a votação. Acho que isso traz um otimismo grande para que o projeto avance de fato. Especificamente sobre a Eletrobras, tinha um dispositivo também que na apresentação que ele colocou, que é a questão de a ANEEL ter a prerrogativa de fazer leilões de energia. Aquilo a gente entende que geraria um risco grande para o processo de capitalização, que geraria uma incerteza de como isso seria regulamentado e tratado no futuro. Sobre a questão dos compulsórios, da mesma forma, a gente entende que isso tem a inclusão de um dispositivo que preveja um tratamento para a questão dos compulsórios na lei, neste momento especificamente. Isso pode gerar também alguma dificuldade ou atraso no processo de capitalização. Então, a gente, em primeira análise, é claro que é uma análise bem superficial, somente da ideia que foi apresentada do que chegou para a gente
a gente entende que não seria o melhor caminho nesse momento. Temos que trabalhar junto às provisões e o que temos feito. Né? Temos feito essas tratativas com o compulsório ao longo dos últimos anos. E os outros temas que estão fora da Eletrobras, então temos que o governo, principalmente o Ministério de Minas e Energia, tem interagido com o relator. A questão de contratação de pequenas centrais hidrelétricas, usinas térmicas, isso a gente acredita que vai chegar a uma proposta equilibrada ali, tanto considerando a proposta do relator, como com o que tem defendido o Ministério de Minas e Energia e também o Ministério da Economia, que também tem participado dessas discussões. Então, a medida provisória era basicamente isso. Assim, a gente entende que é positivo, já está na ordem do dia, entre aspas, para ser apreciado pela Câmara. Estamos aí há pouco mais de um mês do vencimento. Se for aprovado na Câmara dos Deputados, aí, faltando um mês do Senado, é um tempo considerável para que também ocorra a tramitação no Senado Federal dentro do prazo antes da caducidade. Sobre o compulsório, eu vou passar para a Elvira se tiver algum comentário adicional sobre as provisões, que ela falou um pouco na apresentação, mas se tiver algo a adicionar, Elvira, por favor. Não, Link, acho que você já colocou muito bem as nossas preocupações com relação a ter alguma eventual proposta dentro da MP. Não teria mais nada a acrescentar, não. Tá certo, muito obrigada, pessoal. Muito bem. A próxima pergunta será do André Sampaio, do Banco Santander. André, boa tarde. Boa tarde. Fazer uma perguntinha, pessoal, um follow-up nesse assunto que a Carol tocou. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre dois pontos. Primeiro, onde estão sendo feitos os principais pontos de discussão, ou quais são os principais pontos de discussão que estão acontecendo com o Senado. E segundo, uma percepção que a gente teve aqui do projeto foi de que sim, ele teve algumas coisas estranhas, mas ao mesmo tempo é algo que o mercado parecia estar disposto a absorver esses problemas devido a todo o potencial da privatização. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem essa dinâmica de percepção do mercado, de o quanto que a gente consegue aceitar versus o que o governo estaria disposto a aceitar. Eu acho que esse é o meu ponto que queria ouvir de vocês. Bom, obrigado, André. Bom, do ponto de vista da Eletrobras, naturalmente tem que ser definidas as condições na lei e depois vai ter o detalhamento a partir dos estudos realizados pelo BNDES, depois naturalmente aprovados pelo CNPE. E a Eletrobras também vai fazer as suas avaliações para defender e avaliar algo que naturalmente a gente entenda ser positivo para os acionistas da empresa. Naturalmente nós vamos fazer a nossa avaliação a partir das condições de contorno presentes na lei e posteriormente resultantes da modelagem que o BNDES tem trabalhado junto com o PPI e com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, e que será depois aprovado pelo CNPE. Eu acho que isso aí tem todos os parâmetros, a questão do período de descotização, os valores referenciais de venda da energia, tudo isso a gente vai fazer aqui na Eletrobras a nossa avaliação para termos a confiança de que é um bom projeto para a empresa. E temos feito essas conversas com o BNDES, com o Ministério, as conversas têm sido bem positivas, mas é claro que depende do que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. E sobre a primeira pergunta, você falou especificamente do Senado, mas eu entendi que pode ser Senado, o Congresso de forma geral, né? Especificamente Senado. Eu fiquei na dúvida agora, André. Você pode só confirmar? Na verdade, a dúvida era mais no Senado, por essa visão realmente mais otimista de que na Câmara talvez a situação seja mais simples. Tá? Tá, perfeito. Na verdade, isso agora falando um pouco de como eu estava no Ministério, né, quando foi editada a medida provisória,
o texto da medida provisória ele foi construído a partir da interação muito com o Congresso como um todo e muito com o Senado Federal. Vários dos aprimoramentos que foram feitos, as sugestões, vieram do Senado Federal, a questão dos investimentos para a região norte, inclusão de Sucurií, a Golden Share, esses pontos vieram de sugestões, também sugestões do Senado. Naturalmente, agora, a conversa tem sido mais concentrada na Câmara dos Deputados. O governo tem feito essas conversas, acho que é natural, porque a tramitação está lá. Mas, sendo aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, naturalmente também as conversas vão ter que ser intensificadas e coordenadas pelo governo. Né? O governo coordena essas conversas. A Eletrobras participa quando demandada, mas quem coordena essas tratativas, naturalmente, é o governo federal. Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar *9 do seu telefone. Próxima pergunta do Henrique Peretti, do JP Morgan. Henrique, boa tarde. Boa tarde, Limpe, boa tarde, Elvira. Eu queria voltar no tema dos compulsórios. Eu tenho duas perguntas. A primeira seria, vocês fizeram um provisionamento de 2,7 bilhões no quarto trimestre, e esse trimestre a gente teve mais uns 430 milhões, que não são, pelo menos no meu entendimento, correção monetária do estoque do compulsório, sim provisionamento novo. Eu queria entender, a Elvira explicou que são algumas mudanças de entendimento, alguns processos que na primeira instância está divergindo do entendimento, do mérito, enfim. Eu queria saber se existe chance de vocês continuarem provisionando mais relacionado ao compulsório, se esses montantes altos podem voltar a se repetir nos próximos trimestres. E a minha segunda pergunta seria, na MP, no relatório do relator, ele mencionou um valor de 80 bilhões do compulsório. A gente sabe que ela sobrou embocado hoje praticamente 18 bilhões, temos mais uns 11 bi no possível e 8,5, 9 bilhões no remoto. Então, esse valor de 80 bilhões incluiria aqueles processos eventuais que ainda nem entraram na justiça, que a gente chegou a discutir com vocês no passado, que poderia ser, digamos, um valor total que não está nem no balanço? Obrigado. Obrigado, Henrique. Então, se a Elvira puder responder. Claro, eu começo sim e depois a gente passa para a questão da MP. Henrique, com relação às provisões, no trimestre passado nós tivemos cerca de 2 bilhões e 200 de empréstimo compulsório no quarto TRI, mas lembrando que um processo apenas foi de 1 bilhão e 600, que foi um processo que nós tivemos também uma decisão desfavorável de um único, na verdade são vários autores, mas um principal, que foi de 1 bilhão e 600, mas que é importante dizer que até a presente data isso não foi executado. Nós conseguimos suspender e continuamos defendendo a companhia. Aquele foi um processo que nos surpreendeu, porque os autores colocaram na cobrança uma série de a gente chama de CICs, que são os códigos de empréstimo compulsório lá do passado, de filiais e outros de empresas que foram adquiridas ao longo do tempo e que não estavam na petição inicial, então isso não faz nenhum sentido. Mas como saiu uma decisão de execução, de novo, de uma maneira de prudência, nós fizemos essa constituição de 1 bilhão e 600 no trimestre passado, e os demais 300 e poucos milhões foram laudos também desfavoráveis com relação repetitiva, a mesma coisa que ocorreu agora. Então, nesse primeiro trimestre, nós tivemos esses cerca de 400 e poucos milhões. Como você perguntou, a parte de correção, que ela também existe, mas ela é menor, a correção nesse trimestre, se não me engano, foi em torno de 56 milhões, e a maior parte realmente foram desses laudos com desvios. Então, assim,
é muito difícil a gente assegurar que não vai continuar a ter correção, ou seja, novas provisões, porque depende muito dos resultados dessas ações judiciais que estão avançando, né? São ações muito antigas e hoje mais de 60% já estão em fase de execução. Então, nos casos como esses que nós tivemos agora, de decisões de primeira instância desfavoráveis do repetitivo, a gente acaba tendo que fazer essa correção das provisões. E os grandes números que você falou é exatamente isso. A gente tem hoje 16 bilhões no provável, cerca de 11 bilhões possível e cerca de 7 bilhões aí considerado remoto. Isso é o que nós temos nos nossos demonstrativos. Com relação ao relatório do TCU, que foi mencionado e que se fala em valores muito mais altos, eu não sei se o nosso superintendente jurídico que está aqui, se ele tem alguma informação adicional sobre qual foi a origem dessa estimativa feita pelo TCU, que traz valores assim bem superiores ao que nós temos na nossa demonstração. Boa tarde, Henrique, demais participantes. Elvira, eu não tenho conhecimento da origem dessa conclusão do TCU de que poderia haver, né, um provisionamento subestimado. Mas o nosso entendimento, como você bem frisou, é de que o provisionamento seguia pelo recurso repetitivo, né, emitido no STJ, né, o recurso repetitivo. Então, como você bem falou, pode haver oscilações ao longo do tempo, porque há juízes que deveriam observar esse repetitivo, mas não observam. E a gente chega numa certa fase de avanço processual em que, por cautela, prudência, é necessário provisionamento. Mas, em torno da origem em si dessa ponderação do TCU, eu não sei responder por hora. Obrigada, André. Marcela? Podemos seguir, Henrique? Henrique, podemos seguir? Me desculpa, eu estava no mute. No caso de ser aprovado no texto da medida provisória, essa questão de que a Eletrobras deveria renegociar os compulsórios, como seria feita essa renegociação? Obrigado. Henrique, a gente não sabe exatamente o que é que vai ser proposto pelo relator, mas a nossa primeira impressão, quando ouvimos essa possibilidade, é de que isso é mais um dificultador do que qualquer outra coisa, porque a gente está falando de um volume muito grande de ações, né, de ações de empréstimo compulsório, com cálculos muito complexos, né, porque isso envolve expurgos inflacionários, não sei quantos planos econômicos, várias teses, várias assembleias de conversão. Então, a gente entende isso como um tema extremamente complexo para ser inserido nesse momento e que poderia ser realmente um obstáculo sério a esse cronograma que todos estamos perseguindo, tanto o controlador como nós, de fazer o follow-on no início do próximo ano. Então, a gente vê com grande preocupação se surgir realmente alguma medida relacionada a empréstimo compulsório nessa medida provisória. Eu acho que tem algum microfone aberto. Se quem não estiver falando puder fechar, que está dando microfonia aqui para mim, eu agradeço. E por fim, pensando aqui na questão do TCU, eu tenho a impressão de que aquele valor que foi mencionado envolve outros passivos, não só de empréstimo compulsório. Eu vou checar isso depois e a nossa área de RI fica à disposição para esclarecer. Não sei se o Lipe quer fazer algum complemento com relação a eventual
colocação de empréstimo compulsório aí na medida provisória. Não, acho que você foi preciso, Elvira, que é um tema tão complexo aí, centenas de ações, milhares até, e operacionalizar uma medida nesse sentido que a gente não sabe ainda qual seria, muito provavelmente afetaria o cronograma previsto, né, para a capitalização. Ok, Henrique. Respondido? Sim, respondido. Muito obrigado. A próxima pergunta será do André Sampaio, do Banco Santander. André, por favor. Pessoal, se eu aproveitar e fazer mais uma pergunta, queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês poderiam comentar sobre a questão da Golden Share. Vocês já têm a informação do que especificamente isso tende a vir do relator de proposta? Se a gente deveria ter talvez mais coisas que a Golden Share possa influenciar? Perfeito, André. Ainda, como eu falei, ainda não vimos o texto final, mas o que chegou de informação é que não teria sido alterado o que foi proposto pelo Executivo na medida provisória. Que a Golden Share trataria da limitação do poder de voto de 10%, né, mantendo o controle pulverizado. Aí, nesse sentido, a gente entende que seria positivo a manutenção da proposta original. Obrigado. Lembramos aos convidados que para uma pergunta basta digitar *9 no seu telefone. Marcelo? Não, só queria fazer um esclarecimento enquanto a gente aguarda a próxima pergunta. Eu chequei aqui com o meu time de contabilidade, até para responder a pergunta, acho que foi do Henrique, né, com relação ao relatório lá do TCU. De fato, é aquilo que eu tinha falado. O relatório do TCU, ele menciona todas as causas prováveis e também todas as causas possíveis de toda a Eletrobras, e não, ou seja, inclui as controladas, e não apenas empréstimo compulsório. Isso é o que dá 74 bilhões, são 26 bilhões de causas prováveis e 48 bilhões de causas possíveis. Isso tem um sem número de outros processos e não apenas empréstimo compulsório, tá? Então, só para esclarecer ao Henrique. Ok, Henrique. Ok, obrigado. Chegou uma pergunta pela webcast e eu farei a leitura da pergunta, ok? Uma das sugestões do Elmar seria de utilizar os recursos futuros da nova estatal, que ficaria com a Eletronuclear e Itaipu, para a CDE e fundos setoriais. Mas a Eletrobras hoje é dona da Eletronuclear e, portanto, acionistas minoritários também têm direito a esses proventos. Como eles seriam indenizados nesse cenário? Obrigado, Marcelo. Quem fez a pergunta? Tem o nome do autor? Foi o Bruno Reis. Bruno Reis, perfeito.
Não, acho que essa questão da eletronuclear, acho que no processo de criação dessa nova empresa e antes da capitalização, isso vai ter que estar tudo avaliado no processo, que tem sido conduzido pela União, pelo BNDES, em nome da União, e também a Eletrobras fazendo a sua avaliação. E pelo que eu entendi da proposta do relator Elmar, deputado Elmar, ele falou muito da questão do superávit de Itaipu, após o pagamento da dívida, após 2023. Não necessariamente afetaria a eletronuclear, mas acho que todos esses dados vão ter que estar claramente, tanto na lei aprovada, como principalmente na modelagem a ser definida. Acho que isso vai ter que ser detalhado, o que for previsto na lei vai ter que ser detalhado na modelagem realizada pelo BNDES e depois aprovada pelo CNPE, e que vai ter que passar naturalmente pela Assembleia da Eletrobras, que é quando os acionistas vão poder avaliar se é ou não um bom negócio para a Eletrobras a capitalização. Acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma complementação aqui da Eletrobras sobre essa pergunta. Não, Limpe, eu entendi que a pergunta sobre Itaipu e também eletronuclear, eu só acrescentaria que o próprio processo de como se dará a fusão, ele ainda não está definido, né? Então, a gente também precisa aguardar, isso está sendo objeto de estudo, de modelagem sendo feita pelo BNDES, que vai definir de que maneira a gente vai segregar tanto a participação da eletronuclear como de Itaipu, que por razões distintas não podem ser empresas privatizadas, né? Itaipu por conta do tratado binacional e, no caso da eletronuclear, pela própria Constituição. Então, ainda como essa segregação vai ser feita, ainda não está definida hoje. Existem algumas opções que estão em estudo, mas a gente precisa aguardar a aprovação da medida provisória e a conclusão dos estudos do BNDES para a gente saber como vai ser feito inclusive o valuation, que nós vamos contratar também, a própria Eletrobras, como o presidente Rodrigo Limpe explicou, o BNDES está fazendo os estudos por parte da União, mas nós, a Eletrobras, também faremos os nossos estudos, porque no final a aprovação ou não do que vier a ser apresentado como proposta final vai ser feito pelo Conselho de Administração da Eletrobras e pela Assembleia de Acionistas, lembrando que em algumas matérias, por conta de conflito, a MP já determina que a União não poderá votar. Então, nós teremos que fazer as nossas avaliações também. Muito bem. Temos aqui uma pergunta do Daniel, do Banco Safra. Daniel, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Rodrigo, eu queria desejar aí muito boa sorte na sua empreitada, à frente aí da companhia e a todos os outros diretores. Pessoal, eu queria só trazer um ponto aqui, né, sobre a discussão sobre o impacto da descotização das usinas, né, sobre os níveis tarifários, né? Eu queria entender em que níveis isso foi debatido, né? Foi debatido no âmbito da medida provisória, qual que é o entendimento da companhia sobre esses impactos, e um segundo ponto, eu queria entender como que vocês acreditam que o governo enxerga essa questão dos impactos tarifários que a descotização das usinas pode trazer. Obrigado. Limpe, você vai comentar? Como eu estava no Ministério até pouco tempo atrás, é difícil não comentar, olhando um pouco desde a criação da medida provisória. Mas o princípio da medida provisória é que ela não tenha impacto tarifário. E para isso foram adotadas algumas medidas para que a descotização não gere impacto tarifário. Uma delas foi a inclusão de Tucuruí.
Com a inclusão de Tucuruí, você gera um maior valor pela adicionado da outorga, e isso indo para a CDE, você ajuda a minimizar os impactos tarifários. E também a mudança do percentual do valor, que iria para o Tesouro, que nos projetos originais era 2/3 e 1/3 para a CDE, agora é 50%. Pelo que acompanhei essa semana, o relator não alterou esses percentuais. O que ele alterou foi a destinação da CDE somente para o consumidor cativo e na proporção daqueles contratos de descotização para cada uma das distribuidoras. Isso também ajuda a que não tenha impacto tarifário para os consumidores das distribuidoras. Aí, nesse caso, a Eletrobras, dentro da modelagem, isso vai ter que ser avaliado. O período de descotização e o valor estimado para que a energia será revendida para se definir os valores de aporte da CDE e de aporte do Tesouro. Aí que a Eletrobras, naturalmente, vai ter a sua avaliação para tomar a sua decisão. Como o Elvira colocou, vai ter uma aprovação, a diretoria vai propor naturalmente, aí vai ter uma aprovação do Conselho e depois submetido à Assembleia, os valores aprovados pelo governo. Mas sobre o impacto tarifário, naturalmente, a gente tem uma preocupação com impactos tarifários. Entendemos que o governo tem buscado mitigar essa questão e talvez até buscar alguma redução tarifária com as medidas que foram implementadas. Acho que era esse ponto. Não sei se tem alguma complementação aqui, eu vi mais alguém. É isso mesmo, Limp. Se eu puder fazer só um follow-up, pegando o gancho aqui da sua pergunta, da sua resposta, Limp, você mencionou que a destinação dos recursos seriam para o mercado cativo, né? E aí excluiria os clientes do mercado livre, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que pode gerar algum tipo de embate por conta desse ponto? Olha, embate eu acredito que possa sim. Então a proposta que o relator trouxe, e naturalmente o Congresso acho que vai debater, né? Isso tem argumentos para os dois lados, né? Você minimiza o impacto dos consumidores cativos, por outro lado você deixa de minimizar impactos tarifários para os consumidores livres. Essa é uma discussão que tem sido feita no Congresso e o relator incluiu uma medida que é a questão do aporte do superávit de Itaipu, excedente de Itaipu, na verdade, superávit não, na CDE. E isso também tem a contribuição de reduzir o impacto tarifário. Mas acho que essa destinação somente para o consumidor cativo vai ser um tema a ser debatido na Câmara dos Deputados agora nessa semana. Mas eu não saberia dizer qual vai ser o resultado final, né? Isso acho que só o Congresso poderia dizer. Perfeitamente, muito obrigado. De nada. A próxima pergunta será do Marcelo, do Banco Itaú. Marcelo, por favor. Oi, pessoal, obrigado pelo call. Bem-vindo, Limp, aí à Eletrobras. Acho que todo mundo já fez bastante pergunta da MP, mas faltaram alguns pontos, né, desse relatório do deputado Elmar Nascimento que eu queria até ver se eu entendi corretamente, né? Então, o primeiro ponto em relação ao que eles colocam de possibilidade de extensão dos contratos de Proinfra, né, e colocando o contrato num valor muito menor, que seria baseado no preço de um leilão de 2019, se essa possibilidade, né, a empresa faria isso e teria uma extensão de concessão, seria algo voluntário ou seria algo mandatório, de acordo com a ideia do relator? Essa é uma pergunta. A outra pergunta em relação a térmicas inflexíveis, né, do jeito que está escrito, não fica claro para mim quais são as medidas práticas do que está escrito no relatório, né? Porque eles falam na ideia de priorizar a construção de térmicas inflexíveis, mas não fala, por exemplo, se vai ter algum incentivo, se vai ter algum recurso que vai ser aplicado para viabilizar isso, né? Se só vai ser um leilão que o governo vai organizar. Então, entender de forma prática o que o relator, se você sabe dizer, pretendia com isso. E aí, saindo da discussão da MP, uma discussão mais da própria companhia, talvez eu consiga dar até mais detalhes, a Eletrobras tem um volume muito grande, né, de energia descontratada, e deve ter um resultado muito bom esse ano
né, dado que a expectativa é que o PLD fique muito alto, principalmente aí no terceiro trimestre. Como é que está a estratégia da companhia olhando para os próximos anos em termos de contratação de energia? A ideia seria eventualmente reduzir esse montante descontratado ou ficar com essa exposição grande, dado que os últimos anos, enfim, dado que o outlook de preço parece bem bom para o curto prazo. Obrigado. Então, eu vou falar rapidamente das duas primeiras e já passo para você a questão da comercialização. O Jatobá também está aqui, nosso diretor de geração, também certamente pode contribuir com a resposta. Sobre a questão do Proinfa e das térmicas, são questões não diretamente relacionadas com a Eletrobras, o Proinfa até pela Eletrobras ser a intermediadora, digamos assim, ela é afetada, mas a questão da prorrogação ou não, acredito que de forma compulsória não seria adequado que isso fosse proposto. Acho que não seria nem viável. Naturalmente, acho que deve ser algo pleiteado pelos agentes, naturalmente aceito pela União. Mas tem que ver qual vai ser o texto final a ser definido. Mesma coisa para as térmicas a serem contratadas. Se vai ser contratado dentro dos leilões de energia nova, se vai ser energia de reserva, ou se vai ser proposta uma nova modalidade de contratação. Isso acho que é difícil de responder agora até saber exatamente qual é a proposta do relator. Nós também só conhecemos em termos gerais. Mas sobre a estratégia de comercialização, eu pedi para ouvir e o Jatobá me ajudarem, por favor. Jatobá, se você puder, como nosso diretor de geração, comentar a nossa estratégia de comercialização. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo agora? Estamos sim. Estamos te ouvindo. Pedro Jatobá? Estão me ouvindo? Alô? Sim, estou te ouvindo, pois não? Pode seguir. Desculpa. Tá bom, ok. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. A Eletrobras está num processo de reestruturação, seu processo da sua estrutura de comercialização, com o objetivo de ampliar a sua participação no mercado livre e rever as suas estratégias de distribuição dessa energia, né? Assim como os outros players do mercado que estão acompanhando as mudanças na estrutura do próprio mercado, com todas as medidas que estão sendo implementadas através desse processo de modernização, nós estamos também planejando aí a nossa estratégia de reposicionamento. Tá? Concordo com a sua avaliação, acho que a nossa expectativa de melhora, de aumento do preço do PLD, certamente vai melhorar os resultados da energia que eventualmente seja descontratada ou esteja contratada no curto prazo, mas a gente está revendo essa estratégia e acreditamos que até o segundo semestre a gente tenha alguma coisa mais concreta para apresentar em termos de longo prazo. Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Muito bem. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra a Elvira Presta para as considerações finais. Elvira, por favor. Obrigada, Marcelo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e as perguntas, o interesse em acompanhar aqui os nossos resultados, mas pediria também ao nosso novo presidente, o Rodrigo Limp, para, de fato, encerrar aqui a nossa teleconferência. Rodrigo, por favor. Obrigado, Elvira. Obrigado, Marcelo. Também queria agradecer a presença de todas, as perguntas e a oportunidade que a gente tem de estar esclarecendo e apresentando não só os resultados, mas também o ponto de vista da empresa sobre a medida provisória em tramitação e sobre outros temas também do mercado de energia elétrica. Essas oportunidades são muito valiosas para a gente como empresa que sempre pesa pela transparência e o diálogo com o mercado. Então, queria realmente agradecer
e seguimos aqui à disposição para novos eventos de apresentação de resultados. Em breve teremos mais. Desejar uma boa tarde a todos. Marcelo, obrigado aí pela mediação. Muito bem. Neste momento, a teleconferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.